Olá, minha gente, boa noite a todos e a todas. Eu sou Vladimir Aras e sou um dos membros do IDI. Eu saúdo a todos para anunciar que vamos ter hoje uma live, uma conversa com o autor, uma série de eventos que estamos realizando aqui no IDI, no Instituto de Direito e Inovação. E hoje nós temos a honra de receber dois professores especialistas em Direito Internacional, em Direito da Cooperação, para um debate sobre a obra do professor Andrei Borges de Mendonça, sobre transferência de processos penais. Eu vou já aceitar que já está aqui e espero que ele entre para que a gente possa começar o nosso debate. Já parece que já entrou e agora também entrou e saiu, não sei. Vamos ver agora. Essa etapa é sempre aquela tensão para ver se vai dar certo. Daqui a pouquinho, enquanto vão chegando os nossos convidados. Agora sim, Andrei está aí já. Muito bem, Andrei, boa noite a você. Prazer em revê-lo aí, querido amigo. Que bom que é todo meu. Que bom que você aceitou o nosso convite mais uma vez, né? Você que já esteve conosco em outras oportunidades e agora para falar da sua obra. Esperar aqui que a Carolina entre também. Estou convidando ela aqui. E daí a gente já começa a nossa conversa aqui. Tá ótimo, meu amigo. Para mim é um orgulho estar aqui com você, Vlad, que para mim é um dos maiores especialistas nesse tema, não só no MPF, mas no Brasil, um dos maiores do mundo, né? Então, rapaz, meu amigo, que é isso? Você é um exagerado, você é um exagerado. Seu livro está muito bom. Eu estou vendo aqui Carol não está conseguindo entrar. Vamos tentar aqui de novo? Deixa eu mandar o convite aqui para ela, para ver se ela entra. Mandei novamente o convite. Então, como eu estava dizendo, seu livro agora sim, Carol está aí. Muito bem, Carol. Olá, tudo bem? Boa noite. Que bom tê-la aqui conosco. Já saudando aqui quem nos acompanha nesse início do nosso debate. Então, Andrei, eu vou fazer aqui uma breve introduçãozinha do nosso objetivo aqui hoje, para já passar a palavra, apresentar vocês e passar a palavra. Então, para quem não conhece o IDI ainda, o Instituto de Direito e Inovação tem feito alguns eventos para conversas com autores de obras que são significativas, não só no campo do direito, mas também em outras áreas, porque o IDI é um instituto que não se foca apenas nos temas jurídicos, a gente também tem uma perspectiva de atuação interdisciplinar em relações internacionais, economia, etc. Tá? Então, hoje a gente tem o prazer, como eu dizia no começo, de receber aqui... Eu vou começar das mulheres, viu, André? Você me desculpe, tá? Eu vou começar por Carol. Professora Carolina Yumi de Souza, que é mestre e doutora em processo penal pela Universidade de São Paulo, advogada da União, atualmente está na Coordenação Regional de Defesa da Probidade em São Paulo, e foi diretora adjunta do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que é a Autoridade Central Brasileira, e também foi assessora e chefe de gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal. Tem grande experiência nessa área e vai ser a debatedora aqui de Andrei Borges de Mendonça, que é o procurador da República, que é procurador da República desde 2004, quase 20 anos, hein, André? Daqui a pouco você caminha para os 20 anos, o tempo passou rápido demais. Andrei é mestre e doutor em processo penal pela mesma Universidade de São Paulo, é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide, que fica na Espanha, e participou como integrante da força-tarefa do caso Lava Jato em 2014. Além disso, foi assessor especial do Procurador-Geral da República de 2015 a 2016 e é professor da Escola Superior do Ministério Público da União, além de autor de vários livros, inclusive deste, que espero que vocês estejam vendo não invertido, eu estou vendo invertido. Mas é esse livro aqui, para quem está vendo invertido, dá para ver que é azul e assim, escuro, mas eu vou ler o nome aqui. Cooperação Internacional no Processo Penal, a Transferência de Processo. Essa obra, que saiu pela Revista dos Tribunais, é uma obra que é resultado da tese de doutorado, do doutoramento de Andrei na Universidade de São Paulo. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui, ter a oportunidade de ouvir. Andrei
falar sobre ele e os debates que serão conduzidos por mim, mas com as intervenções da professora Carolina Yumi, para que nós todos possamos aprender com os dois sobre cooperação internacional e especificamente sobre transferência de pessoas condenadas. Andrei, você tem a palavra. Obrigado, Vlad, mais uma vez. Queria agradecer o convite. Para mim, estar aqui no IDI é sempre um orgulho para mim. Eu sempre que posso, sempre que sou chamado, venho com o maior prazer, porque eu sei da qualidade dos trabalhos de vocês, dos seminários, das lives, e realmente para mim é um orgulho estar presente e ter a oportunidade de divulgar esse livro e conversar com vocês sobre ele, com você e com a Carol, que são pessoas que eu admiro tanto sobre esse tema. Vocês sabem, né? O livro, ainda mais quando é fruto de uma tese, é quase um filho, né? Porque é tanto tempo que você se dedica a ele, então a sensação de falar sobre um filho, de um livro, é quase como falar sobre um filho, né? A gente tem assim, há tanto tempo que a gente se dedica que realmente é sempre muito prazeroso falar sobre ele. Eu queria agradecer, Vlad, para mim, você, como eu disse, é uma das maiores referências no Brasil sobre cooperação. Aprendi quase tudo que eu sei de cooperação com você, com o Carol, com essas pessoas que começaram a levar adiante esse vagão da cooperação internacional. Se nós pensarmos na cooperação internacional antes, há 20, 30 anos, quando eu entrei no MPF, era uma coisa... Pouquíssimos falavam, e você, a Carol, já estavam nessa linha de frente. Eu tive a possibilidade de trabalhar na época na PGR, você como secretário internacional, e sei de como o MPF avançou no mundo por conta do seu trabalho nessa seara da cooperação. Queria agradecer também a Carol, ela é sempre minha veterana de faculdade da São Francisco, pessoa que eu tenho um carinho super especial. Aprendi muitíssimo, não só vendo o trabalho dela, com a tese de doutorado dela, que é primorosa, e muitas conversas com ela, aprendi muito. Então, para mim, é muito... quando me perguntaram com quem discutir, eu sempre lembro da Carol, porque realmente ela tem um conhecimento muito amplo sobre a cooperação, não só na teoria como na prática, porque também atuou nesse momento de afirmação da cooperação no Brasil, tanto no DRCI quanto no Supremo. Ela fez um trabalho que foi realmente muito importante. Queria agradecer também ao Daniel Salgado, meu amigo, que também é aqui do Instituto, que me fez o convite inicialmente. Grande Daniel. Daniel, sempre em todas as frentes. Acho que o dia dele deve ter 48 horas, e é uma pessoa também fantástica, que eu admiro muito. Sei que a minha amiga Marta Sena está aqui também. Um beijo especial para ela, que admiro muito, uma amiga muito querida. Bem, Vlad, eu queria começar falando como surge, né? Por que surgiu a ideia de falar de transferência de processo? Você sabe muito bem disso, que você estava lá comigo. Na época da assessoria ao Procurador-Geral da República, um dos casos que chegou a nós era o caso do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Estávamos investigando no Brasil e, de repente, recebemos uma comunicação da Suíça sobre questionando o Brasil se tinha potencial interesse em receber uma transferência de processo envolvendo o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E na época, eu confesso, quando vi essa comunicação, e a gente até conversou sobre isso, eu tentei, né, me informar um pouco melhor como seria esse Instituto da Transferência de Processo, quais seriam os seus limites, haveria aplicação do princípio da especialidade, e outras, e quais seriam, o que seria, qual a diferença dele para transferência de condenado, transferência de pessoa condenada, transferência de condenação, qual a diferença para extradição. E eu fui pesquisando na doutrina e vi que havia um completo vácuo sobre esse tema. Quase ninguém no Brasil falava, e quando se falava era muito superficial. E ali, então, uma necessidade prática, surgiu o interesse de estudar academicamente esse caso. Houve realmente a transferência de processo, houve uma denúncia com base nessa transferência de processo da Suíça para o Brasil, no caso, então me pareceu importante tentar estudar esse tema. Carol, eu não estou vendo direito a Carol, porque está aparecendo aqui na minha frente, aqui está aparecendo. Peça para participar desse vídeo. E eu estou com medo de Carol está aqui. Carol está aqui, fica tranquilo. Eu só estou quieta para deixar você terminar de falar primeiro. Não, eu só estou falando que se vocês quiserem pedir para palavras, eu não vou ver se você levantar a mão. Então, o Vlad, você está... Andrei, aproveitando que você deu um intervalinho,
O procedimento é aquele 41-46, né, que você se refere no Supremo Tribunal Federal, quando teve a transferência, né? O número do feito mesmo, no Supremo, para quem quiser pesquisar no Supremo, para ver onde, pessoal, onde surgiu, por que surgiu esse livro aqui, tá? Foi daí, desse caso no Supremo, que Andrei ajudou, que surgiu a ideia. Sim, e aí a partir disso eu pensei em analisar esse instituto que era basicamente, né, desconhecido. Mas antes, né, quem nunca viu uma transferência de processo, como eu não havia visto em 2016, o que é a transferência de processo? Como o próprio nome diz, na transferência de processo, um país transfere, remete a persecução para outro continuar a persecução em seu nome e defendendo também os seus interesses. Os motivos que levam isso geralmente dizem respeito à boa administração da justiça no âmbito internacional. Então, há vários motivos que eu falarei um pouco mais adiante, mas assim, o que é interessante primeiro, esse conceito para que as pessoas tenham ideia do que é. Então, o país, no caso a Suíça, nesse primeiro caso, transfere, que estava com uma investigação em andamento, com afastamento de sigilo bancário já efetivado lá, transfere para o Brasil a persecução sobre o motivo de que, olha, o então presidente da Câmara era um brasileiro nato, não adiantaria eles condenarem uma pessoa lá por lavagem e corrupção, porque eles não conseguiriam efetivar essa condenação, porque o Brasil não iria efetivar, não iria extraditar um nacional. Então, por esse motivo, eles transferem a persecução para o Brasil, e o Brasil aceita e faz essa persecução penal. Então, com base nisso, surge, então, a ideia de estudar esse fenômeno. Então, é a hipótese no meu trabalho de doutoramento. E o que esse livro busca responder, a pergunta principal é: a transferência de processo, ela é aplicável no nosso ordenamento jurídico, considerando-se o nosso contexto jurídico? E a resposta, já fazendo aqui um spoiler para quem tiver interesse, é sim. Há a possibilidade, ela já vem sendo aplicada, já de algum tempo, na verdade, é possível, então, transferência de processo. Geralmente, as pessoas se lembram da transferência do processo na aplicação de um princípio que você conhece muito bem, né, Vlad? Que é o princípio do odedere o judicare. O que é esse princípio? Um país tem um pedido de extradição, recebe um pedido de extradição de outro país. Se o Brasil não extradita essa pessoa, ele tem que fazer a persecução interna daquele caso, mesmo que o crime tenha sido cometido no exterior. Então, eu estou com um caso, por exemplo, de uma pessoa que foi estuprada no exterior, de uma vítima que foi estuprada no exterior, e o autor do crime, ele foge para o Brasil, para não ser preso. Então, esse país solicita a extradição para o Brasil diz, olha, eu não posso extraditar porque ele é brasileiro nato. Então, nesse momento, há uma transferência de processo em que aquele país pede, Brasil, processe então essa pessoa de acordo com o seu ordenamento e com essas provas aqui que eu estou te enviando. Então, veja que a transferência de processo, embora ela seja, o nome às vezes não chame atenção, mas ela é muito já aplicada desde muito tempo, por conta desse princípio chamado odedere o judicare, que já a menção dele já em Hugo Grosso, ou seja, um princípio bastante tradicional do direito internacional. Mas, na verdade, é bem interessante a gente perceber, Vlad, que o princípio, a transferência de processo, ela se descola dessa razão apenas da extradição, da negativa de extradição. E hoje, a transferência de processo, ela vai muito além dessa hipótese. O âmbito de aplicação da transferência de processo, ele é um âmbito amplíssimo. Nós temos, além dessa hipótese de negativa de extradição, se, por exemplo, o réu reside em outro país e não é conveniente ou não é possível a extradição. Então, vamos supor um caso. Um alemão vem passar umas férias no Brasil e aí comete um crime de trânsito. Anda 200 por hora, achando que está numa autovia alemã e passa e pratica um crime de direção perigosa ou mesmo uma lesão corporal. Nesse caso, imagine um crime, uma lesão corporal culposa, um crime de pena baixa. Não teria sentido você tirar uma pessoa, um nacional, pedir uma extradição de um nacional para forçá-lo, trazê-lo a forceps para o Brasil, para ser processado e cumprir pena no Brasil. Então, o Instituto da Transferência de Processo, ele serve para essa situação. Então, em vez de nós pedirmos a extradição, em vez de nós trazermos o réu para o Brasil, o imputado para o Brasil, nós mandamos o processo para onde está o imputado
Então, é uma via, então facilita. E a via inversa também. Um exemplo, isso aconteceu com um jogador na Copa do Mundo. Copa do Mundo, jogador vem para cá, pratica um delito. Também não faz sentido você tentar extraditar essa pessoa por um delito que é de menor gravidade. Então, surge também nessa hipótese. Às vezes, a situação de prova, todas as provas se encontram melhor em um determinado país. Então, a transferência de processo pode ser um instrumento útil de reconstrução, de melhor reconstrução fática. Porque, em vez de ficar no país onde não estão as provas, você remete para o país onde estão as principais testemunhas e assim por diante. Então, se verifica que a transferência de processo ela tem uma amplitude de instrumentos muito grande. E hoje em dia, talvez um dos casos que a gente vai mais ver a transferência de processo são os chamados procedimentos paralelos. O que é isso? Uma pessoa pratica crimes, vamos supor que pratica crimes em continuidade delitiva em vários países. Imagine se uma pessoa, então, ela é uma serial killer, pratica crimes no Brasil, na Argentina, no Uruguai. Você imagina esses processos ficarem separados? Há um prejuízo não só na reconstrução dos fatos, mas até na hora de executar a pena. Então, nesse momento, você também pode reunir esses processos em um único país, ou dividi-lo em 2 países. Isso também acontece, me parece, e aí a transferência de processo é um instrumento muito importante para evitar o bis in idem internacional, quando o mesmo fato está sendo processado em mais de um país. O que não é incomum hoje. Muito bem. Os tratados prevêem isso, né, Vlad? Os tratados impõem que você processe determinados condutos. E às vezes acontece que você tem 2 processos sobre o mesmo fato. Então, eu queria chamar a atenção, né, que muitas vezes nós, operadores, não temos consciência das potencialidades da transferência de processo. E isso me parece que é importante demarcar desde logo, Vlad. Muito bem, Andrei. Você disse bastante coisa aí, então vamos ouvir agora a professora Caroline Yumi, que seguramente vai ter comentários sobre esses vários tópicos que você trouxe. Você falou de vários princípios, princípio Altdeder, ele falou do non bis in idem, trouxe as razões de ser desse instituto que você já ligou de algum modo também na sua gênese à extradição. Então vamos ouvir agora a Carol. Primeiro, boa noite a todos. A primeira vez que eu estou falando agora. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, é um prazer enorme discutir a tese do Andrei, que para mim é uma tese absolutamente genial, e um prazer maior ainda poder conversar de novo com o Vladimir, né? Acho que a gente não tem oportunidade de conversar faz muito tempo. Como o Andrei colocou, a gente conhece, dá até vergonha de dizer há quanto tempo eu conheço os dois, Vladimir há muito tempo, desses primórdios da cooperação internacional, dos tempos de ENCLA. Então, na verdade, de milhares de temas que são afins. E Andrei foi meu calouro na faculdade, enfim, desde os tempos de faculdade, depois na vida profissional, e inclusive é meu vizinho. De verdade, ele está a 2 prédios aqui de casa e a gente está se falando e tendo essa conversa por esse meio. Enfim, a pandemia mudou tudo, a tecnologia mudou tudo. Mas, de qualquer forma, queria agradecer o convite e dizer que é uma honra enorme discutir esse tema. E que é um tema, já vou fazendo propaganda, na verdade, quase tudo que eu falo ao discutir esse tema é uma propaganda do livro do Andrei, porque é uma tese absolutamente interessante. O Andrei colocou que é um dos poucos estudos feitos no país sobre o tema. Na verdade, a gente tem que dar o devido crédito, é o único estudo profundo feito no país sobre o tema, é a única tese que existe, de fato, sobre a transferência de processo no Brasil. E é um instituto que a gente sempre tratou de uma maneira absolutamente secundária, de uma maneira absolutamente secundária dentro da cooperação. Na verdade, nenhum de nós nunca colocou muita atenção a esse instituto. E eu tenho que dizer que, inclusive, 2 surpresas foram muito grandes, né? Quando primeiro fui ver a tese do Andrei, quando ele começou a escrever sobre o assunto, depois com o livro. A primeira delas, vocês mencionaram, né, o caso que deu início a esse estudo, né, do ex-deputado Eduardo Cunha. E algumas surpresas desde, por exemplo, sou obrigada a confessar, ler o tratado bilateral com a Suíça e fala, cara,
Isso não está falando de transferência de processo. Esse artigo não está falando disso. E, na verdade, a gente nem tem na cabeça, a gente nem coloca na cabeça que algum tratado podia estar falando especificamente disso. Quando um dos nossos multilaterais fala em enfraquecimento de processos, enfim, a gente bate o olho e fala, não é possível que isso, na verdade, seja transferência de processos, que eles estejam falando disso. Eu sempre tratei, inclusive, esse artigo do nosso tratado bilateral com a Suíça como, na verdade, fosse uma previsão acerca da comunicação espontânea de crimes, e não a previsão de fato, você poder transferir uma persecução criminal para que ela fosse tocada, para que ela acontecesse no Brasil. Então, alguns choques de ler, primeiramente, a tese do Andrei, eu sou obrigada a confessar. O segundo deles, na verdade, é que a gente faz transferência de processo, né? Acho que todo mundo que leu isso primeiro, e estudando, verificando jurisprudência, a gente percebe que não só a gente faz transferência de processo, como a gente faz há muito tempo. Especificamente em virtude do princípio que vocês citaram, do Altneder, a gente encontra vários casos na jurisprudência, não só do Brasil recebendo, do Brasil iniciando aqui a persecução criminal, mas também do Brasil mandando para outro país a persecução criminal para ser realizada em outro país, quando não é possível que a gente obtenha a extradição dessa pessoa para o Brasil. Outra questão muito interessante que se coloca, que pode puxar outro tema, é justamente nas classificações sobre cooperação jurídica internacional que o Andrei faz na tese dele. E eu digo e pontuo que é uma coisa muito interessante porque ele foge das classificações tradicionais, as classificações às quais todos nós estamos acostumados, para mostrar um outro ponto, né? Para enfatizar determinados aspectos que, sim, parando também para pensar, talvez as nossas classificações tradicionais não consigam abarcar. Eu já tive a chance de falar com o Andrei sobre isso, por exemplo, essa divisão entre cooperação primária e secundária, né? Quando de fato quando você tem a cooperação jurídica internacional envolvendo um ato ou um fato específico, ou quando você acaba transferindo a outro país, você acaba tendo essa cooperação envolvendo fases inteiras do processo. Então, que é o caso da transferência de processo, como é o caso da transferência de execução da pena, da transferência de apenado. Você pega partes específicas, fases específicas do processo, e não só atos, como a gente tem na nossa cooperação jurídica internacional estrito sensu, como eu chamo, já que a gente está falando das classificações, que nesse caso específico seriam a rogatória e o auxílio direto. E daí, assim, uma das coisas que a gente sempre coloca como uma das grandes dificuldades no país com relação à cooperação é a ausência de lei. A ausência de lei que defina princípios e que defina as classificações. Só que, pela primeira vez, confesso também, várias confissões nessa nossa conversa, que como a gente não tem muita clareza ainda sobre algumas coisas, apesar de já fazer cooperação jurídica internacional há muito tempo, também uma vantagem da gente não ter uma lei específica é a gente conseguir pensar em instrumentos, conseguir pensar em vantagens, conseguir pensar em avanços que a gente possa colocar. Afinal de contas, o próprio auxílio direto é fruto disso, né? Se a gente tivesse tudo absolutamente sedimentado, a gente não teria conseguido nem ter um auxílio direto tal como a gente tem hoje, especificado no Brasil. Esse é um parênteses, que não é um parênteses bem pequeno, mesmo porque, de fato, não dá para negar a necessidade da gente ter uma lei de cooperação jurídica internacional no país, mas tentando ver alguma vantagem nesse tipo. Algumas questões só queria pontuar do que o Andrei falou. A transferência de processo, eu acho que ela traz mais desafios ainda do que os outros institutos, justamente porque para a gente é um instituto novo, mas especialmente por essa possibilidade da gente aproveitar os atos processuais produzidos em outro país, a fase por inteiro produzida em outro país, né? O Andrei dá algumas soluções muito elegantes na tese dele, por exemplo, né? Como fugir de você dizer que uma determinada prova é atípica, né? E com isso a gente fugir da tipicidade do que a gente fala das normas processuais, especialmente com relação à prova, com relação à delegação de jurisdição, mas ainda assim
essa questão de utilização, não só de um ato, mas de fases inteiras, para mim ainda é uma questão que merece uma reflexão, especialmente porque o réu vai ter que se manifestar com relação a essa fase inteira produzida, né? Inclusive com relação a atos decisórios praticados por outros juízes que fizeram um juízo já com relação àquela própria necessidade de uma prova ou a própria conveniência do avanço da instrução, né? Fases que já foram superadas e que talvez a gente tivesse alguma dificuldade ou diferenças aqui. E eu não estou dizendo nem das grandes diferenças, que eu acho que nesse ponto a gente tem muita coincidência com os outros instrumentos de cooperação jurídica internacional, né? Aquelas questões que obviamente vão ferir a ordem pública, né? Uma prova obtida sob tortura, que é o nosso exemplo mais clássico, né? Agora, a diferença do próprio procedimento, por mais que a gente consiga aceitar na cooperação jurídica internacional estrito sensu, para essas fases já ultrapassadas, tendo em vista esse conteúdo decisório que elas podem trazer, ainda vou dizer que eu não me sinto completamente confortável. Na verdade, não estando confortável, me sinto até bastante velha, porque, né, você se sente incapaz, às vezes, de perceber algumas mudanças. Mas eu acho que, nesse caso específico, uma lei faz bastante falta, especialmente no aspecto que o Andrei toca, da transferência de processo quando a gente tem a delegação da jurisdição, né? E esse aspecto especificamente, então, é bastante complexo. Outra solução elegante que o Andrei deu, de que só seria possível na existência de tratado, porque então a gente teria uma lei. Mas, ainda assim, né, a lei, ela cria determinadas hipóteses de jurisdição, ela cria hipótese de que a gente vai ter uma assunção de jurisdição, mas ela também não trouxe critérios, né, em que hipóteses a gente teria essa assunção de jurisdição. Por mais que eu acho que é absolutamente defensável, eu confesso que ainda me traz um certo incômodo essa delegação de jurisdição sem uma lei específica do ponto de vista da proteção do juiz natural. Só o último ponto, já que o Andrei tinha falado dele, acho que depois a gente pode avançar algumas considerações preliminares. A transferência de processo me parece especialmente importante no momento que a gente está vivendo, justamente por essa concomitância de vários processos, né? Que a gente pode ter em vários países ao mesmo tempo. O Andrei citou esse caso do homicídio, mas um exemplo que eu acho que é mais clássico, se é que a gente pode chamar de clássica também alguma coisa nessa matéria hoje, que são os casos ligados à corrupção, especialmente ligados à corrupção internacional. Né, com as milhares de convenções que a gente tem e os casos enormes que a gente tem, que a gente viu e vivenciou, que ocorrem em vários países, a gente acabou tendo vários processos ocorrendo em vários países relacionados aos mesmos fatos ou pedaços dos mesmos fatos, né? Porque o esquema muito grande acabou acontecendo em vários países. E você tem uma possibilidade de ter o que o Andrei chama de transferência, concentração, me parece muito interessante. A gente também teve a oportunidade de conversar sobre isso. Me preocupa um pouco a infinidade de possibilidades de eleição de qual seria esse país mais adequado, né? Qual seria esse país que poderia juntar todos esses requisitos, também do ponto de vista da defesa dos direitos do réu, né? Como eleger, já que vários países não têm regras, cada um tem a sua, a gente não tem alguma coerência internacional, ainda que seja no interesse da administração da justiça, mas eu vejo bastante espaço nesse campo do direito anticorrupção, né? Do combate à corrupção, digamos assim, para que a transferência de processo ocorra e que, de fato, ela possa ser muito útil para resolver esses problemas de um outro choque. Estou falando muito em choque nessa live, mas é fato. De um outro problema que o Andrei trouxe, também sobre o qual eu não tinha pensado, que é da inexistência de um princípio de ne bis in idem internacional. Né? Parece muito intuitivo que esse princípio exista e que seja um princípio consagrado de direito internacional, inclusive, mas, de fato, não havendo esse princípio, a transferência de processo nessas questões de diversos processos paralelos se torna, eu acho, ainda mais importante e é um instrumento que deve ganhar bastante espaço nos próximos tempos. Especialmente também, não só essa fase de processo, né? E talvez isso possa levar a outras considerações, inclusive nessa parte
dos próprios acordos, né, internacionais, acordos de leniência, outra parte, que também a gente tem essa questão dos acordos em diversos países, processos em diversos países, como fazer essa junção de uma maneira única, num único país, para fazer a persecução, para fazer essa apuração de uma maneira mais eficiente e de uma maneira que, na verdade, seja melhor a todo mundo que está envolvido, os réus e ao próprio Estado. Eram algumas considerações iniciais, eu falei demais, eu sei, Vlad, era saudade. Não, poderíamos ouvir mais ainda, Carol, porque você tocou em pontos muito interessantes do livro de Andrei. Para quem chegou agora, estamos aqui com conversa com o autor, né? Esse livro aqui, né? Que é o livro do professor Andrei Borges de Mendonça, que trata de transferência de processos penais. Então, um dos instrumentos da cooperação internacional, e que foi muito bem exposto por você aí, Carol, em vários tópicos que mostram realmente que Andrei trouxe uma contribuição bastante significativa, como é próprio dele, né? Nos livros que ele já escreveu. Muito significativa para o desenvolvimento dessa disciplina no Brasil. E uma coisa, eu queria comentar uma coisa que você falou, e Andrei menciona lá, que é no livro, que é o artigo 47 da Convenção de Mérida, que tem enfraquecimento. Uma vez eu postei um negócio no blog para mostrar como a tradução, o problema ali não é o problema de que nós não entendemos, é a pessoa que escreveu aquilo é que não entende português jurídico, né? Então, se vocês tentarem abrir agora, é o artigo 47 da Convenção de Mérida, se vocês tentarem entender o que é, nem lendo o livro de Andrei, que é muito bom, vocês vão conseguir entender, porque o problema não é jurídico, ali o problema é de tradução. É de tradução do espanhol, do inglês, as versões oficiais da Convenção de Mérida, na transferência ao português, que não deu certo, né? E, Carol, você também fala um ponto que me preocupa sempre, e Andrei aborda muito bem, que é o problema da legalidade. Andrei, e já voltando aqui para você e puxando essa questão da legalidade para você aprofundar um pouco mais, e o tema dos acordos, né? Você vê também uma perspectiva de consenso nessa seleção da jurisdição mais apta, aquela em que a administração da justiça deva ser escolhida para que a administração da justiça seja ali prestada, bem prestada, efetivamente prestada. Mas antes disso, só para quem não faz a mínima ideia do que a gente está falando aqui, eu vou dar um exemplo, além daquele que Andrei já deu, muito bom, que foi o caso Cunha, né? O caso Cunha, basta procurar sobre o caso Cunha ou lembrar do caso Cunha para vocês entenderem. Mas, recentemente, no começo desse mês, nós fizemos um júri federal, o MPF fez um júri federal em Macapá, por um crime cometido por 2 brasileiros que foram ao território francês, na Guiana Francesa, e lá mataram 2 policiais franceses e lesionaram outros, lá são os gendarmes, né? Militares e policiais militares franceses. E essas 2 pessoas acusadas do crime lá na França, são brasileiros natos e vieram para o Brasil. O que é que se faz? Transferência do processo penal. Isso disso que Andrei trata na obra a partir desse princípio aut dedere aut iudicare. Então, agora, Andrei, por favor, nos fale um pouco mais aí sobre legalidade, devido ao processo legal e a questão do acordo. Né? Perfeito, Vlad. Eu queria mencionar que você fez parte desse júri, né, Vlad? Eu sei que você é muito modesto, mas eu deixo o registro aqui da sua participação como um excelente orador e conhecedor do Tribunal do Júri. A sua participação foi fundamental. Isso não sou eu que estou dizendo, os colegas que estavam no júri que disseram. Então, queria deixar aqui o registro, né, da importância da sua atuação nesse caso. E eu gosto muito de ver o Vlad falar, porque ele é um contador de casos, assim, e eu gosto de quando ele começa a contar dos casos que ele conhece, tem uma riqueza de experiência, de casos. Ele eu fico sempre gosto muito de ouvi-lo por conta desses casos. Ele conta com uma riqueza de detalhes que é muito interessante. Eu queria não invento nada. Não inventa nada. Você conta com detalhes e
E assim, prende a atenção das pessoas que a mim, nossa, eu fico sempre, acho muito interessante essa sua habilidade de contar, Vlad, realmente de orador, né? Isso é uma qualidade, entre outras, que muitas que você tem. Queria agradecer a Carol, você percebe que o conhecimento que ela tem, né, de visão de floresta da cooperação, isso é muito difícil. O professor André de Carvalho Ramos fala que a gente tem muita visão de árvore, né, da extradição, do auxílio direto, da carta rogatória, mas a gente não tem uma visão de floresta, que a gente precisa ter um pouco disso, né? E acho muito importante isso. Eu queria falar, Vlad, de 2 pontos, antes até de especificamente falar do que você me perguntou. Eu queria, fazendo o estudo da tese, isso nem foi uma premissa de início, de saída que eu tinha. Isso foi uma premissa que eu fui analisando os autores estrangeiros que se debruçam, porque tem uma convenção na União Europeia, na Europa, no Conselho da Europa, que é a Convenção sobre Transferência de Processos, né? Que é da década de 70. E lá, então, tem já alguns trabalhos, embora nunca tenha encontrado um livro sobre transferência de processos, tem trabalhos tratando disso. E analisando a natureza jurídica da transferência de processos, se chega à conclusão que a transferência de processos é um acordo internacional entre países. Um acordo em que 2 países chegam à conclusão de que é melhor, o melhor lugar, mieux placé, como falam em francês, é para persecução, à luz da administração da justiça, é esse ou aquele país. Essa foi uma premissa que eu, ao longo do trabalho, desenvolvi, mas ela é importante até para quais são os requisitos, né, dessa transferência de processo. Primeiro, então, deve haver um pedido de um país, a presença de uma das hipóteses de transferência, que estão sob guarda-chuva da melhor administração da justiça, tem que haver aceitação do outro país, e por isso é um acordo, porque um pede, o outro aceita. Deve haver a dupla incriminação em concreto, ou seja, o fato deve ser crime e tem que ser punível nos 2 países. Os estados, os 2, têm que ter jurisdição, seja originária, aquela prevista originariamente no Código Penal, seja aquela delegada que a Carol mencionou, e deve haver observância dos direitos fundamentais e do bis in idem. O que eu quero dizer com bis in idem? Um país, ele não pode julgar alguém e, se o resultado for desfavorável, não for do jeito que ele quiser, mandar para outro país como uma segunda tentativa. Isso não é possível. Por isso que tem que respeitar o bis in idem interno. E os outros direitos fundamentais. Não pode ser uma forma de perseguição e assim por diante. Feito esse panorama, só para apresentar esses requisitos, a minha leitura, Vlad, da questão da legalidade é o seguinte: quando o país tem jurisdição originária, ou seja, o crime é punível no Brasil. O Brasil poderia processar aquele fato também, assim como o outro país, e a nossa legislação, isso é uma vantagem para o nosso país, o Código Penal ele é muito amplo em termos de jurisdição extraterritorial. Ou seja, o Brasil ele tem muita jurisdição. Então, se for vítima brasileira, pode ter preenchido determinados requisitos, mas o Brasil pode ter jurisdição. Se o autor for brasileiro, mesmo que o crime foi praticado no exterior, a gente também pode processar. Se determinados valores, envolver determinados valores, como moeda falsa, liberdade, vida do presidente da República, a gente também pode processar. Então, é bastante amplo. Então, nessas hipóteses, quando o Brasil já tem jurisdição, me parece que é possível a transferência de processo, mesmo sem processo. Por quê? Mesmo sem lei. Por quê? Porque o Brasil já poderia processar. Então, os autores estrangeiros dizem que, nesse caso, não haveria maiores problemas, porque já tem lei prevendo aquilo. Ele já poderia processar. Mesmo que outro país não me pedisse, eu poderia, de ofício, processar. A grande discussão é que realmente é que a Carol falou. O que é chamada transferência de processo com delegação de jurisdição? Vamos supor que a Argentina, por exemplo, ela não pode processar pelo fato da vítima, só pelo fato da vítima. Então, vamos supor, esse crime de estupro que eu comentei com vocês era uma vítima argentina. Por que não se transferiu para a Argentina? O fato foi praticado na Nicarágua, a vítima era argentina e o autor brasileiro. Por que a Nicarágua não transferiu para a Argentina inicialmente a persecução? Porque a Argentina não tinha jurisdição para esse fato. Seria possível a Nicarágua transferir a jurisdição que Nicarágua tem para a Argentina perseguir? Essa que é a chamada transferência de processo com delegação de jurisdição, que é uma hipótese que a doutrina internacional admite, desde que haja previsão em tratado
prevendo essa possibilidade de delegação. Eu cheguei ao ponto de entender possível essa delegação por conta do nosso Código Penal, que o artigo 7º diz que o Brasil tem jurisdição nas hipóteses previstas em tratado. Se vocês virem o artigo 7º, ele fala, o Brasil tem jurisdição quando tiver previsto em tratado também. Então, essa seria uma hipótese. Se houver uma previsão, olha, se é possível a delegação de jurisdição, me parece que seria possível. Mas é uma situação bem mais... que tem muito mais dificuldades, até a questão mesmo do princípio da legalidade. Ou seja, você está aplicando retroativamente uma lei, você vai aplicar a lei do outro país, é um tema que traz muito... Eu acho que aí é possível a delegação, mas eu tenho mais restrições. Mas eu acredito, Vlad, assim, retomando a sua pergunta, que mesmo sem uma previsão legal expressa sobre a previsão, como o Brasil, em geral, ele tem jurisdição para julgar aquele fato, então a transferência de processo é possível. Mas é óbvio que uma lei seria muito melhor para preencher essa lacuna, né, Vlad? Pois não. Só complicar, a sua resposta eu concordo inteiramente com ela. É só complicar um pouquinho. Mas sem lei, seja numa, seja na outra. Seja numa hipótese, seja na outra. Como é que fica o aproveitamento dos atos processuais realizados no exterior? E isso acho que Carol também já tocou nesse assunto. E para situar um exemplo, um caso concreto, você deve ter estudado esse caso durante sua pesquisa, Andrei. Foi o caso do Arte Lima, um caso de Saquarema, no Rio de Janeiro. Um cidadão português matou uma cidadã portuguesa em território brasileiro. E saiu do território brasileiro, foi para Portugal. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o procedimento do júri já estava adiantado, né? Não tinha feito o júri ainda, mas o processo do júri já adiantado. Cidadão português, por esse crime, não pode ser extraditado para o Brasil. Se fosse outro crime, até que poderia. Mas esse não. Em Portugal, tem lei de cooperação internacional, que admite a transferência de processo. Se fosse o inverso, e esse processo estivesse já adiantado em Portugal, nós poderíamos recebê-lo aqui do lugar onde estava, ou seja, uma plena continuidade da persecução criminal, exatamente do ponto em que estava, ou sem lei, ou naquela hipótese, inclusive, que você mencionou, de delegação de jurisdição até. E como é que nós faríamos esse aproveitamento desses atos processuais numa perspectiva de mínimo comum entre essas duas jurisdições? Qual seria esse mínimo comum, pensando no que Carol mencionou, ordem pública, e pensando num conjunto convencional qualquer que pudesse dizer isso é o devido processo legal mínimo universalmente consagrado, já que a gente não tem, muitas vezes, um tratado entre o país A e o país B? A sua pergunta é excelente, Vlad. Até tangencia a questão que a Carol falou, que é um dos grandes desafios nesse tema, que é a questão do aproveitamento, realmente, dos atos probatórios praticados no exterior, Vlad. Eu realmente acho que esse é um ponto desafiador, principalmente em relação aos meios de obtenção de prova atípicos, principalmente, né? Se você pensar, um meio que não tem previsão no nosso ordenamento, mas é praticado, hacking estatal, por exemplo. O Estado vai lá e entra forceps num sistema de um outro país, obtém as provas com autorização judicial. Hacking estatal é previsto em alguns países. Seria possível admitir? Veja, tem muitas discussões interessantes. Mas vamos partir para a premissa básica, né? O geral, o dia a dia. As provas produzidas... Quem estuda a transferência de processo costuma dizer, isso é previsto inclusive nos tratados, que o princípio que deve reger a transferência de processo, até para que ela tenha uma maior efetividade, é o chamado princípio da assimilação. Ou seja, você olha para o ato praticado que ele está te transferindo e você pergunta, esse princípio foi praticado validamente no país que está transferindo? Então, foi praticado de acordo com a legislação lá e pelos agentes públicos competentes? Se a primeira resposta for positiva, você faz uma segunda pergunta. Essa prova, esse meio de obtenção, viola a nossa ordem pública? E aí a segunda resposta. Aí, se sim, para as duas respostas, a gente poderia aproveitar o ato. De onde nós extrairíamos esse princípio da assimilação, é isso que eu defendo no meu trabalho, no nosso ordenamento jurídico. Do artigo 13 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que diz que você tem que observar a lex fora, ou seja, a lei do foro em relação à produção de prova, e também no artigo 400 do Código Bustamante, que diz que a forma
deve ser, de qualquer prova, se regula pela lei vigente no lugar em que for feita. Mas aí, uma outra pergunta sua que é muito importante, né? Mas o que é essa tal de ordem pública? E nesse ponto é muito importante a gente ter atenção. O atual projeto de Código de Processo Penal diz lá, que tá, o projeto é o 8.004, eu acho que é 8.406, agora aquele que do... 8045. 8045 do João Campos. Esse ele fala assim, olha, para você aproveitar, ele traz um capítulo da transferência de processo, diz, para você aproveitar essa prova, ela tem que ser de acordo com os princípios e a legislação brasileira. Só que se você exigir isso, praticamente nenhum ato vai ser admissível. Por quê? Porque é impossível haver dois ordenamentos com o mesmo legislação processual penal. O que você tem que excluir são aquelas situações extremas. E qual que é o parâmetro que a gente tem que olhar? Eu adoto a posição do professor André de Carvalho Ramos no seguinte sentido. Olha, a gente não pode olhar para a minha lei, para a lei do país. A gente tem que olhar, a gente tem que avançar para uma ordem pública internacional. Qual que é o padrão mínimo de direitos humanos? Qual é o padrão mínimo de devido processo penal que nós temos? E hoje a gente já tem uma jurisprudência internacional, seja da Corte Interamericana de Direitos Humanos, seja da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que nos diz o que é aceitável e o que não é aceitável. Então, me parece que já há um corte que já nos permite fazer essa avaliação, né, Vlad? Então, o parâmetro que nós teríamos, a gente já vai ouvir a Carol agora, o parâmetro que nós teríamos seria esse mínimo comum entre Estados democráticos de direito. A gente poderia, por exemplo, apontar o artigo 8º da Convenção Americana, o artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e no contexto europeu, o artigo 6º da Convenção Europeia. Eu também concordo muito com o que você acabou de dizer, Andrei, e eu tenho muita preocupação com não só esse aspecto do projeto do CPP, mas outros aspectos nessa área que nós estamos debatendo aqui. E notem que a ordem pública que Andrei se refere é a ordem pública do direito internacional, não a ordem pública do 312 do CPP, que é outro assunto no qual ele é especialista também, matéria de cautelares. Carol, por favor. Não, Andrei, com relação aos critérios para aproveitamento, né, e os parâmetros que a gente deve usar, os princípios, eu concordo completamente com você em termos de teoria. E eu acho, inclusive, também tenho as mesmas preocupações que o Vladimir acabou de externar com relação ao projeto do Código de Processo Penal, porque não se pode impor que tenha que ser seguida a nossa lei, senão você não tem, na verdade, cooperação, você não tem o aproveitamento. O meu grande problema é misturar essas nossas duas discussões. Né? Enquanto não houver uma lei que diga que algumas coisas podem ser aproveitadas, já que a jurisdição é nossa, eu tenho alguns problemas. Eu tenho alguma séria dificuldade, especialmente, como eu te falei, com relação a alguns aspectos. Né? A gente estava falando de meio de obtenção atípico, de prova típica, né? Então, claro, uma coisa que já é tranquila na cooperação jurídica internacional. Se eu tenho aquele meio de prova previsto aqui, só a execução dele foi feita de uma maneira diferente em outro país, não é uma prova típica, ela é absolutamente, né, aceita no nosso ordenamento. Até o exemplo que você dá no seu livro, né, da quebra do sigilo bancário, que é o clássico exemplo que a gente sempre discute, né, que é determinado de outra maneira, por outra autoridade no exterior. Eu não teria nenhuma dificuldade em admitir que essa prova seria absolutamente válida aqui, já que ela foi somente executada nos termos da lei estrangeira. Agora, meios de obtenção de prova completamente atípicos, e que a gente não tenha nenhuma previsão no nosso ordenamento, sem uma lei dizendo do seu aproveitamento, do ponto de vista do processo, eu teria algumas dificuldades em aceitar o aproveitamento desses meios de obtenção aqui. Eu acho bastante complexo. E até algumas outras discussões que também podem ser levadas para outros institutos de cooperação, mas digamos que uma denúncia foi aceita em outro país com base numa interceptação telefônica. Né? E essa interceptação telefônica, já desde o seu deferimento, foi valorado de uma maneira completamente diferente, até para a sua necessidade, do que a gente valoraria aqui. Né, essa valoração do meio do processo, né? A gente tem caminhado para, né, o juiz natural, que é uma garantia, mas para ser um único juiz que analisa o processo. Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar essas coisas sem uma lei específica admitindo claramente o princípio. Em ela existindo, eu acho que ela tem que seguir exatamente o que você falou. Todos esses princípios, usar esses critérios básicos,
mas ela não existindo, eu tenho isso, alguns problemas com essa fase do aproveitamento propriamente falando, sabe? Eu acho que não pode ser feito de maneira tão automática hoje para a gente, sem a existência de uma lei regulamentando isso, ainda que a gente tenha vários dos princípios, né? Você citou a lei de introdução, as normas do direito brasileiro, o próprio código, que fala que vai se reger pelas normas, mas esse caso me parece um pouco diferente, já que essa prova seria utilizada aqui, seria aproveitada aqui dentro de um processo em que a condenação e a jurisdição seriam do Brasil. Então, só essa ponderação, sabe? Tipo, em termos de critérios e parâmetros, eu acho que é absolutamente impecável o que você falou, mas não existindo lei, né, misturando com a nossa discussão da legalidade, eu ainda teria um pouco de dificuldade de aceitar na integralidade esse aproveitamento. Ainda que tenha sido feito um acordo, né, como você chama também para essa transferência, e tenham sido postos os critérios ali. Porque também esse acordo não teria as características, na minha opinião, de poder trazer essa alteração legal, que, na verdade, né, a legalidade dos meios de prova, dos meios de obtenção de prova, propriamente falando, opera a favor do réu, né? Nesse caso específico, a favor da própria regularidade do processo. Aí eu acho que a gente estaria indo um pouquinho mais além do que seria possível. Não sei se você posso fazer só um comentário. Eu acho por favor. Esse tema, Carol, eu nem quis. Foi um tema que me deu muita angústia ao longo do trabalho, porque realmente ele é central. Mas se eu me dedicasse só a ele, eu me perderia na minha tese, porque realmente essa questão do diálogo entre países num tema probatório, para mim é um dos temas mais complexos e difíceis, porque envolve o respeito, que limite a gente tem que respeitar os direitos fundamentais. O que eu quis traçar talvez seja alguns parâmetros gerais. Então, eu acho que assim, para os meios de prova típicos, prova testemunhal, documental, pericial, que são aqueles mais cotidianos, né? Os meios de prova, os meios de obtenção de prova típicos também, como sequestro, busca e apreensão, interceptação telefônica, telemática, que são, vamos dizer aí, o carro-chefe das transferências, esses eu acho que a gente tem uma base já para defender. Há realmente essas situações de meios de obtenção de prova atípicos, que eu também tenho. Eu não acho que é uma discussão fácil, viu, Carol? Realmente é. É que eu não quis me aprofundar, porque senão me perderia no trabalho, né? Que é um trabalho muito amplo, com muitos aspectos. Seria um outro trabalho só sobre isso. Mas realmente eu acho que esse é um primeiro passo para a gente pensar. Eu acho que ainda temos que definir critérios para a cooperação como um todo, né? Essa questão do aproveitamento das provas como um todo, eu acho que é um tema super instigante e me instigou muito ao longo do trabalho, então eu estudei muito sobre esse tema, mas realmente é um tema muito ainda difícil. Eu acho que a gente tem que tentar separar as categorias, né? Primeiro os meios de obtenção, meios de prova, depois os meios de obtenção de prova, que são coisas diferentes, e aí, porque os meios de obtenção de provas, realmente, eles são muito mais restritivos de direitos fundamentais, e aí, realmente, faz sentido a gente ter uma regulamentação mais estrita, ser mais criterioso com a admissibilidade. Pessoal, eu lamento que nós já estejamos às 20 horas e 23 minutos, porque passou tão rápido. Eu vou fazer algumas saudações aqui, cumprimentar quem está assistindo aqui essa belíssima exposição de Andrei e os também incríveis comentários de Carol. Raquel, Andrei, Raquel dizendo, Andrei, sempre um show, e agradece ao IDI a oportunidade de ver você falar sobre esse assunto. Eu vi aqui Andréa Valmusley, vi Rodrigo de Grandes, mandou um abraço também aqui para Carol. Tem um monte de gente aqui se manifestando sobre as exposições de vocês e eu queria agradecer por isso. E Andrei, já que a gente tem aí mais uns pouco mais de 5 minutos para completar uma hora de live, né? E tem muito assunto. Se vocês vissem aqui a quantidade de coisa que eu anotei, ó, parece a listinha do Faustão. Só que o meu papelzinho é maior. Que eu queria ouvir você falar, mas acho que a gente vai ter que fazer um seminário, Andrei, para você falar sobre transferência de processo penal. E, claro, Carol está convidadíssima, obviamente, né? A gente está vendo aqui como ficou bem rico esse debate. Andrei, e para a gente já caminhando para o final, eu queria fazer uma pergunta que foge um pouco do escopo do seu livro, mas é no tema do livro. Queria saber sua opinião sobre, e depois é de Carol, se ela puder dar, sobre
o caso Robinho. O caso Robinho é um caso de transferência de processo penal, ou é um caso de transferência de execução penal, ou é um caso de transferência de condenado? Não é, né? Mas eu queria que você aproveitasse a pergunta para fazer a diferença dos três institutos, porque a gente está falando para pessoas que não têm nenhuma aproximação desses institutos também, né? Tem os colegas aí, os profissionais que já lidam com essa matéria, mas tem muita gente que não faz a mínima ideia do que é. Então, o que é transferência de condenado, o que é transferência de execução penal, para diferenciar do tema que é objeto da sua tese de doutoramento, e, se na sua opinião, qual delas se aplicaria ao caso Robinho? Perfeito. É muito interessante essa pergunta, é um tema que trouxe muito debate, e eu acho que é muito interessante. O que há em comum entre essas três formas? São todas elas formas de cooperação primária, que eu chamo no livro, que é uma classificação que na Europa é comum, no Brasil não. O que é a cooperação primária? Diferente da da rogatória, da extradição, que o país ele coopera com um ato específico. Um ato específico num processo estrangeiro. Então você vai, entrega a pessoa, produz uma prova específica, essa é a cooperação secundária. Na cooperação primária, você transfere ou o processo inteiro ou uma fase do processo. Então, ou você já transfere desde o processo de conhecimento, ou você transfere para outro país a execução da pena. Então, esses três instrumentos, institutos que você falou, são instrumentos de cooperação dita primária, porque eu transfiro ou o processo de conhecimento ou a execução. A transferência de processo, ela ocorre desde o momento do conhecimento do crime até o trânsito em julgado como regra. Tem uma hipótese excepcional de transferência tardia, mas que agora mesmo eu menciono. Então, em princípio, do momento inicial até o trânsito em julgado, você pode fazer a transferência de processo. Até o início da execução. Iniciada a execução da pena, aí só você tem dois instrumentos para você transferir para outro país a execução da pena. Um é a transferência de condenado ou de pessoa condenada, que é feita no interesse do condenado, é um instituto humanitário. Ou seja, eu estou cumprindo pena na Turquia, quero ficar próximo da minha família que é brasileira, eu, Andrei, peço a Turquia me transfira para eu cumprir pena perto da minha família. Essa é a transferência de pessoa condenada, que é um instituto humanitário. Voluntária, né? É voluntária, tem que haver pedido, é um instituto humanitário, tem que haver concordância da pessoa. Outra é a transferência chamada de execução ou de condenação, ou alguns dizem homologação de sentença estrangeira, não me parece o melhor termo, mas nesse caso, um Estado, para fazer com que a sua sentença não seja um papel em branco, não fique impune, pede a outro país para que cumpra a sentença onde está o réu. Que é exatamente o caso do Robinho, que me parece plenamente possível. Há uma discussão se seria possível para brasileiro nato, mas veja, é uma interpretação literal da lei e equivocada com todas as vênias. Por quê? Primeiro, a transferência de execução ela serve para essas situações em que a pessoa ela se refugia no seu país. Então, você não aplicar no caso do Robinho é você dizer que o instrumento não serve para nada, praticamente. Que ele vai aplicar no mínimo de caso. Segundo, quando eles estão falando lá, olha, você tem que observar os requisitos da extradição, ele está falando daqueles requisitos pena mínima, aqueles requisitos objetivos que a lei fala, e não do brasileiro nato. Então, com todas as vênias, quem pensa diferente, eu não me parece que seja vedado, pelo contrário, eu acho que é o caminho natural. Só gostaria de chamar a atenção de uma coisa. A transferência de processos, muitas vezes, ela é uma antecipação da transferência de condenado. Como assim, Andrei? No caso Robinho, seria possível que a Itália, no meio do processo, quando ele se transferiu para o Brasil, dissesse, olha, ele está morando agora no Brasil, não vou continuar o processo aqui, vou transferir para o Brasil para que a persecução continue lá e não haja qualquer discussão de adaptação, porque quando você transfere uma execução, você tem que adaptar a pena. Nem sempre é fácil, traz discussão. Então, eu já vou antecipar e já vou transferir o processo. Seria possível ter havido isso aqui. É que na Itália tem uma limitação temporal que me parece inadequada, que eles só podem transferir o processo até o início da ação penal. Então, essa é uma falha da legislação. Os próprios doutrinadores italianos criticam essa restrição, mas seria, em tese, possível que nós recebêssemos a transferência de processo para que a condenação viesse aqui e nós não tivéssemos essa discussão. Mas são institutos que todos eles voltados para uma melhor administração da justiça.
muitas vezes, um de caráter humanitário, outros para fins realmente de dar efetividade. Mas sua pergunta é muito importante. Uma das partes do meu trabalho, inclusive, é tentar diferenciar a transferência do processo desses institutos. Também da comunicação espontânea, que a Carol falou, porque realmente é importante a gente ter claro qual é o papel deles. Eles às vezes, mais de um se aplica, e nós, como operadores, temos que ter consciência de qual é a melhor opção naquele caso. Às vezes tem mais de uma, que nem nesse caso do Robinho, teria a transferência de processo e a transferência de execução penal antes. Né? Havia a possibilidade anterior de transferência de processo, depois do trânsito, a transferência de execução penal. Isso tem que estar na cabeça do operador, esses instrumentos todos, para ele tomar a melhor decisão no caso concreto, Vlad. Muito bem, Andrei. Vamos ouvir agora a Carol sobre esse ponto. E, Carol, você já aproveita e já faz suas considerações finais, né? Dá seu tchau. E aí a gente já vai encaminhar para encerrar a live. Bom, com relação a esse ponto da diferença dos 3 institutos, não tem muito mais a acrescentar do que o Andrei falou, né? Eles são 3 institutos bastante diferentes, né? Entre si, com finalidades distintas, ainda que todos eles se relacionem à cooperação jurídica internacional e sejam destinados ao cumprimento da pena em determinado país. Só um ponto que eu queria pensar do que ele falou, que é com relação a essa interpretação que se tem se dado em alguns casos da lei de imigração. Claramente a lei não quis restringir, porque especialmente no que a gente está falando na transferência de execução da pena, não faria nenhum sentido, já que justamente a transferência de execução foi pensada originariamente para os casos em que não é possível extraditar. E eu acho que Vlad também estava nessa comissão, né? E aí falando como espírito da lei aqui também, obviamente não foi isso que quis dizer a redação da muito lei. Bem lembrado, muito bem lembrado. Mas referi aos requisitos mínimos, justamente para você não ter uma repetição de todos os requisitos, aproveitar o que já existia, e até justamente por essa ligação intrínseca entre eles, que se referiam ao que se colocava, né, dos requisitos da extradição. Enfim, só para dizer que eu também não concordo com qualquer interpretação que seja feita restritiva nesse sentido, já que elas foram feitas justamente de uma maneira complementar, né, para entrar onde outros institutos não se aplicariam, e até no que fosse melhor nos casos em que não haja a negativa da extradição em primeiro lugar e que desse origem a elas. Então, fazendo as minhas despedidas, eu só queria agradecer de novo, já que o Vlad já muito gentilmente me indicou esse caminho, eu queria agradecer o convite de novo. É sempre um prazer discutir esse tema, discutir todos os temas de cooperação. Acho que quem começa a trabalhar com cooperação acaba se apaixonando e vira um amor para a vida, né? A gente acaba indo fazer outras coisas, mas nunca larga completamente a cooperação. E até por isso queria fazer agradecimento também a todo mundo que entrou e assistiu a gente, mas em especial a equipe toda do DRCI, originária, muitos deles que entraram aqui, que trabalharam também com a gente desde o começo e que continuam grandes estudiosos do tema, e mais do que isso, continuam grandes amigos, né? Acompanhando em todos os momentos. A gente continua discutindo, debatendo até hoje, se perguntando, conversando, né? A Ana Belotto, a Maria Rosa, enfim, toda a equipe original do DRCI, Sagastume. Eu não consegui ver todo mundo que entrou enquanto eu falava aqui, mas por isso, o nome de todos a nossa equipe, eu queria agradecer muitíssimo. São pessoas sem as quais acho que a gente não teria nem metade do que a gente tem da cooperação jurídica internacional hoje no país, foram fundamentais para o desenvolvimento da cooperação, junto com toda a equipe do Ministério Público que trabalhou com a gente desde o início, a equipe do Judiciário que trabalhou com a gente desde o início, né? Foi um esforço de Estado a cooperação jurídica internacional ter chegado onde chegou hoje. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui também, agradecer a vocês dois pelo debate. É isso, 1 hora para a gente começar a discutir um tema como esse do Andrei, realmente passa voando, tem muitos aspectos para a gente discutir. E eu queria dar boa noite para vocês e agradecer de novo o convite. Muito bem, Carol. Você mencionou a Ana Belotto, eu também queria cumprimentá-la, né? Acabei de ver que ela está aí realmente. Então, um abraço para a Ana, uma profissional muito respeitada e que conhece muito esse assunto.
estamos debatendo aqui, já no finalzinho, o livro do professor Andrei Borges de Mendonça, sobre cooperação internacional, especificamente sobre transferência de processos penais, primeira obra do Brasil sobre este tema, que ele, assim como é próprio de Andrei, ele trouxe uma contribuição, como eu dizia no início, extremamente significativa para a consolidação desse debate para a solução de problemas, né? Não é apenas... Tem um viés prático, inclusive no final tem até um anteprojeto de lei. O cara fez até um projeto de lei sobre... Está muito bom. Isso, claro. Ou seja, toma aqui e resolva aí, agora é com vocês lá do Poder Legislativo. Andrei, por favor, suas considerações finais. Eu tenho só a agradecer, Vlad, de estar aqui. Realmente eu nem vi o tempo passar, estar entre amigos e tantas pessoas queridas. Queria agradecer a você pela gentil condução, pelas perguntas, a Carol pela sempre ponderada e sempre profunda contribuição que tem. Eu realmente, quantas vezes eu puder estar aqui com vocês discutindo esse e outros temas, vai ser um grande prazer. Sabe que lá em Minas, né? As pessoas, o mineiro é muito esperto, né? Nasci perto de Minas, né? Em Franca. O mineiro é quando toca a campainha, o mineiro pega o chapéu e fica com ele na mão, né? Porque se a visita for ruim, ele fala assim: ah, rapaz, estou saindo. Mas se a visita for boa, ele fala: ah, rapaz, acabei de chegar, pode entrar. E vocês aqui do IDEI pode ter certeza que eu vou estar sempre chegando para vocês, por convite de vocês. Carol, um prazer enorme estar com vocês. Agradeço a todos que estiveram aqui hoje presentes. Ao Rodrigo, a Marta, a todas as pessoas da RCI, me honra muito a presença de vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez, Vlad. Um prazer enorme. Um beijo, boa noite para todos. Andrei, você sempre muito simpático, Carol também, com a gentileza de sempre, e os dois grandes especialistas brasileiros em cooperação internacional nos brindaram hoje aqui com este excelente debate. Ficou curto, a gente vai ter que refazer isso em outro momento, talvez aí no outro formato, porque aqui no Instagram tem que ser aí nesse mais compacto, né? E, pessoal, eu cumprimento também o Sagastume, eu acabei de mencionar ele há pouco, vi que Felipe Recondo veio aqui, Felipe Recondo do Jota veio prestigiar vocês dois, né? Felipe sempre gentil também, cobrindo temas importantes lá no Jota, né? Que todos nós acompanhamos com atenção, porque sempre traz contribuições importantes jornalísticas e nessa cobertura do mundo jurídico também. Eu queria avisar a todos e a todas que este é o nosso quarto, se eu não errei na minha conta aqui, nosso quarto Conversa com o Autor. Antes nós conversamos com o professor Vitor de Paula Ramos sobre a obra Prova Documental que ele lançou. Falamos também sobre colaboração premiada, falamos com o próprio Felipe, do livro que lançou o livro Os 11, que é extraordinário sobre a história da Suprema Corte, trata dos bastidores da Suprema Corte, da alma do nosso Supremo Tribunal Federal. E na próxima semana, falamos também, claro, com o Degrande, que estava aí há pouco, né, que publicou o delito de infidelidade patrimonial e o direito penal brasileiro, fruto da tese de doutorado dele. E nós vamos ter, no próximo dia 25, nós vamos continuar com cooperação jurídica internacional. E vocês dois conhecem, quem vem aqui vai ser Isaac Barcelos, queridíssimo Isaac Barcelos, que vai falar sobre equipes conjuntas de investigação, sobre o livro Equipes Conjuntas de Investigação. E para quem gosta da temática, quem veio aqui porque gosta dessa temática, já anuncio que nós teremos também o professor Piquet, de Relações Internacionais da USP, e a professora Georgia Diogo, né, que lançaram livros sobre a cooperação também no Mercosul, mais a cooperação em redes, cooperação policial, um foco diferente desse que nós tivemos hoje aqui. Agradeço a todos e a todas pela atenção. Peço que vocês sigam o IDI, sigam, claro, o professor André e a professora Carol nos seus perfis, sigam também o IDI, deem um like aí no nosso vídeo depois, esse vídeo vai subir para o YouTube, e vocês que não viram agora, verão depois lá no YouTube, no canal do IDI, ok? Boa noite a todos e protejam-se. Obrigado, Vlad, um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau.